Queridos, paz de Cristo a todos, começando mais uma live aqui pelo Facebook, para juntos aqui nesses momentinhos de tráfego aqui da Escola das Meninas, a gente tá refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor. Bom dia aí já para Márcia. Oi Márcia, como vai, querida? Deus abençoe. Tati, bom dia, querida, Deus abençoe. Paz de Cristo. O objetivo da gente começar cedo, partilhando a palavra, enchendo a nossa mente, o nosso coração com a palavra do Senhor. E a minha oração desde já é que o Espírito do Senhor venha sobre sua vida, renove as tuas forças, te dê graça, sabedoria. Bom dia, Dorivan, meu querido, Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha um bom dia. Graças a Deus, mais um dia que se começa com seus desafios, suas lutas. Tem dias que são mais fáceis da gente atravessar, dias que são difíceis. Porém, a nossa confiança está no Senhor diante de todas as coisas. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a nossa confiança precisa estar no Senhor em todo o tempo. Acho que ontem nós começamos a fazer uma reflexão sobre a fome e sede. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A fome e sede da nossa alma, né? E falamos, entre tantas coisas, falamos de que muitas vezes nós vamos comer o que não devemos por não comer aquilo que devemos e podemos. A gente refletiu naquele texto em Gênesis, na criação, quando Deus... Jorge, bom dia, meu querido. Como é que tá? Grande Jorge. Aquele texto de Gênesis, da criação, onde o Senhor havia feito o jardim e depois colocado o homem no jardim. Ou seja, como Deus já havia preparado a provisão para a fome do homem, antes mesmo de ter feito o homem. E a gente estava refletindo sobre isso, que muitas vezes o processo do pecado, da transgressão, da rebeldia, da malignidade dos nossos corações se dá porque ao invés de nos nutrirmos, de comermos e bebermos aquilo que o Senhor nos dá, a gente acaba indo comer exatamente aquilo que o Senhor não nos permitiu comer, aquilo que Deus restringiu, até como um propósito de liberdade. Eu queria falar só um pouquinho sobre essa questão de restrição como propósito de liberdade. Muitas pessoas acham que ser livre é você poder tudo, assim, no sentido de o que der na sua telha. Porém, isso só seria verdade se nós tivéssemos um caráter completamente santo, né? Se nós fôssemos completamente santos. Mas como nós somos corrompidos, o pecado nos corrompeu a todos, e nisso não tem diferença, somos pecadores. Então a gente não pode ser entregue ou se entregar nas mãos das nossas próprias vontades e desejos. Porque essas vontades e desejos estão corrompidos pelo pecado. Então a gente precisa se entregar ao Senhor, para que o Senhor, pelo seu Espírito, alinhe, ajuste os apetites da nossa alma. Então foi por isso que o Senhor restringiu ali, colocou limites para Adão, porque para que Adão não vivesse pelo conhecimento dele, do bem e do mal, mas que vivesse pela boca de Deus, pela palavra de Deus, pela instrução de Deus.
Mas voltando então a gente falou sobre isso, sobre como muitas vezes nós somos derrubados exatamente porque diante das nossas necessidades, dos apetites da nossa alma, ao invés da gente se colocar diante do Senhor, a gente vai loucamente tentando comer ou beber o que tiver pela frente para poder se saciar. E aí muitas vezes a gente não mede as consequências disso. Na reflexão de hoje eu quero falar sobre como o processo é barril. O que é que eu estou querendo dizer com isso, que o processo é barril? O processo do pecado é barril. Como é que o pecado, como é que ele rola? Como é o processo dele? Deixa eu dar um bom dia aqui para essa galera linda que tá aqui. Deixa eu ver quem foi que chegou. Oi, gente! E aí, Lai? Paz querida, para você, para Vitão. Um bom dia de trabalho para vocês. Abençoado, próspero. E com a presença do Senhor no coração de vocês, confortando, enchendo, suprindo tudo que vocês necessitam. Vinícius Oliveira e Kátia Oliveira, esse casal aí abençoado que sempre está aqui com a gente. Amigos, Deus abençoe. Júnior Alves, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Então, há um texto na palavra que inclusive eu vou deixar depois aí para você. Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse texto aqui rapidinho, mais ou menos onde é que ele tá. Ele tá em Tiago, mais ou menos, acho capítulo 1. E esse texto é interessante, porque às vezes a gente nos momentos das nossas necessidades, no momento da fome e sede da nossa alma. E qual é a fome e sede da nossa alma? Existem vários níveis. Tem um cara, acho que é Pavlov, o nome do cara. Ele fez um estudo das necessidades humanas e até construiu um diagrama, uma piramidezinha das necessidades humanas. Acho que é Pavlov mesmo o nome do cara. E aí ele descobriu que o ser humano tem muitas necessidades que vão desde a necessidade mais básica, que é a necessidade de preservação da vida, de alimento, de abrigo, as necessidades afetivas, de companheirismo, de ser amado, enfim, as necessidades materiais, de possuir, de adquirir, de ter, as necessidades interiores de ser valorizado, de ser reconhecido. É interessante o estudo que esse cara fez. Interessantíssimo o estudo que esse cara fez, porque ele percebe que o ser humano tem necessidades, e essas necessidades, às vezes elas se colocam hierarquicamente na nossa vida. Por exemplo, quando você está morrendo de fome, a sua preocupação por higiene vai diminuindo. Quanto mais fome você tem, menos você se preocupa com higiene. Ou seja, entre a fome e a higiene, a fome é uma necessidade que grita mais dentro de você do que a higiene. Esse estudo é interessante porque a gente precisa, de fato, conhecer essas coisas, né? Interessante. Vou colocar depois um link, talvez, aí, para ver se eu vou ver se eu consigo colocar o link ou nos comentários aí, colocar essa piramidezinha de Pavlov. Eu não sei se é uma coisa atual. Eu sei que muito tempo atrás, quando eu estudei administração, eu vi esse comentário. Estudei esse lance, que se tratava também da relações humanas, valorização no trabalho, essas coisas. Mas enfim, muitas vezes nós também... Por que eu quero aplicar? Eu quero aplicar assim, que às vezes, por causa das nossas fomes,
uma das coisas que a gente deixa de priorizar primeiro é a vontade de Deus na nossa vida, entendeu? Ou seja, a vontade de Deus passa para um plano último. O que importa é o que eu quero, o que eu desejo, aquilo que meu coração pede, e eu não estou nem aí muitas vezes para a vontade de Deus. Por quê? Porque eu acho que a vontade de Deus é uma coisa muito subjetiva, e eu não tenho que dar muita atenção para isso. Então eu vou simplesmente apertando os botões, eu vou simplesmente coletando o que eu quiser coletar e simplesmente vivendo minhas consequências. Essa é a vida pecaminosa, essa é a vida distante de Deus, a qual Jesus veio nos salvar. É justamente essa vida que está centrada em si mesmo e somente no seu próprio impulso, no seu próprio coração, vontade, nos seus próprios desejos, que Jesus veio nos salvar. Ele veio nos dar uma vida liberta disso, uma vida focada na vontade do Pai. Veja que na oração do Pai Nosso, uma das coisas que ele faz fala isso. Logo de início ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente quando está alinhado com Deus, com o coração de Deus, o que é que a gente quer? A gente quer muita coisa, mas a gente quer também que todas essas coisas venham na nossa vida alinhadas com o propósito e a vontade de Deus. Thalita, bom dia, querida. Meu querido Eliedson, a paz, meu irmão, Deus te abençoe. A gente deseja muita coisa, mas a gente vai procurando fazer com que os nossos desejos sejam alinhados à vontade do Pai. A gente não é simplesmente conduzido por aquele apetite concupiscente, desordenado que parte dos nossos corações. Ou seja, por mais que eu tenha desejo de possuir algo, eu não vou possuir algo a todo custo. Por quê? Porque existe um processo barril, violento, que no final gera morte se eu fizer isso. Então esse texto de Tiago, ele diz mais ou menos assim, vamos ver se eu consigo falar ele. São uns 2 ou 3 versículos que eu tenho na minha mente, mas eu não sei se está certinho. Mas vamos lá. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque muita gente diz, Deus tá me tentando. Parece que Deus está me tentando porque eu estou desejando isso e não tenho. Parece que Deus está... Não, nunca diga que você é tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo também a ninguém tenta. Mas cada um, quando é tentado pela sua própria concupiscência ou cobiça. Quando esta o atrai, o seduz, né? A concupiscência e a cobiça, ela gera um engodo e a sedução. E uma vez que ela seduz, ela concebe o pecado, né? E o pecado, ela concebe o pecado, ela dá luz ao pecado. Ou seja, é um processo, existe uma relação íntima, que o apóstolo Paulo usa até a referência meio de sexualidade. Ele está dizendo assim, quando ele fala de sedução, fala de relação íntima, de gerar, né, ou conceber, de dar luz, e que quando dá luz gera morte. Então veja que existe todo um processo aí. E que quando a gente começa, ninguém começa pela morte. Quando você caiu na morte é porque o processo já está no fim. Quando você vê a morte de uma situação, quando você vê a morte de um projeto, de uma situação, de uma família, de um casamento, quando você vê a morte de um projeto profissional, muitas vezes é porque você vai vendo, quando você vê a morte na sua vida sentimental, amorosa,
Aquilo não começou com a morte, aquilo começou... Oi, Jessie, bom dia, querida, paz de Cristo. Glória a Deus. Isso começou com a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o apetite estava desordenado, a cobiça, né? Pode ser em que área for, na área material, na área emocional, afetiva, e diga-se até na área espiritual. Porque tem muita gente que começa a alimentar coisas espiritualmente que não tem nada a ver com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, nem o que Deus ensina na sua palavra, e acaba se tornando vítima de lobos espirituais, de aproveitadores espirituais. Isso é comum também. Então, assim, quando a gente é tentado pela nossa própria cobiça. Ô, Alex, você não falou nada do inimigo, do diabo. Claro, porque não começa simplesmente no diabo. Começa a principal força a ser dominada, destruída, não é do diabo, porque a do diabo já foi destruída na cruz do Calvário. Jesus já nos deu vitória. Agora a questão que precisamos focar é sobre essa vontade concupiscente dos nossos corações. É a malvada carne que nos atrapalha. É essa que a gente precisa aprender a colocar no seu devido lugar, como a Bíblia diz. Se a gente anda em espírito, a gente acaba conseguindo mortificar as obras da carne ou do corpo. Esse é o processo de Deus. E o processo barril que eu estou falando hoje é esse aqui, ó. A pessoa tem lá suas cobiças, suas vontades, seus desejos. Que você pode olhar para muitos deles e falar assim, poxa, mas isso não está errado, isso não é mal. Claro, muitos desejos de fato não são maus. Existem alguns que são já de início perversos e maus. Esses a gente tem que neutralizar logo. Mas tem muitos desejos que são, vamos dizer assim, coerentes com a vida humana. O desejo de você ter uma família, o desejo de você ter companhia, o desejo de você conquistar uma liberdade, vamos dizer assim, profissional, financeira e tal, o desejo de você pagar suas contas em dia, o desejo de ter filhos ou de não ter filhos, o desejo de, sei lá, tantas coisas que você pode desejar dentro de você, mas que você deve passar isso pelo crivo da palavra, pelo crivo da vontade de Deus. Passar isso pelo entendimento de que se aquilo é vontade de Deus para você ou não. Se é vontade de Deus, amém. Vai perseverando, vai orando, se colocando diante de Deus e vendo como o Senhor vai te direcionando naquilo. Se não é da vontade de Deus, o quanto mais rápido você se arrepender, melhor. Por que eu estou falando isso? Porque existe um caminho, uma rota. Veja o que é que esse texto aí diz. Que existe uma existe uma relação que é complicada, que é quando o nosso desejo encontra a bandeja carnal maligna. É quando um encontra com o outro. Você tem a necessidade de um lado, que é uma coisa comum, normal de todo ser humano, mas quando encontra do outro lado aquela porta aberta da maldade, ou seja, da satisfação corrompida, concupiscente, pecaminosa. Se você entra nessa relação, essa intimidade vai produzir algo dentro de você. Ela vai gerar dentro de você o pecado. E o pecado é interessante porque ele faz meio que uma comparação com uma gravidez. A vida de pecado, ela é interessantíssima. Por quê? Porque ela é como uma gravidez. No início, a mulher, mesmo estando grávida, muitas mulheres nem desconfiam que já estão grávidas. Só com o tempo ela vai percebendo que alguma coisa mudou e ela está realmente grávida. E com o passar do tempo, a barriga vai crescendo e vai chegar no tempo onde praticamente todo mundo que está em volta dela vai saber. Ô, Efrata! Bom dia, Dona Amália, bom dia!
vai todo mundo ver, perceber que ela está grávida. A mesma coisa é o pecado. No início, quando você está aí no início do processo, se aproximando, ninguém percebe. Talvez nem você perceba que você já está emprenhada pela sua paixão concupiscente e pelo pecado. Mas com o passar do tempo, por você não haver renunciado àquilo, rejeitado, se arrependido, se você é a favor do aborto, esse é o aborto, o único aborto que você deveria ser a favor. É o aborto da relação pecaminosa com o mal, da relação concupiscente com o mal. Esse é o aborto que deve ser praticado, não crianças inocentes que estão indefesas no útero das suas progenitoras. Então, assim, esse é o aborto que de fato deve ser praticado. É quando você se vê já emprenhado pelo mal, pela sua concupiscência, e a proposta do mundo ou do inimigo de satisfazer aquilo de forma corrupta, abortar o projeto, abortar o caminho, arrepender-se, voltar atrás, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque o que acontece? Começa sem você perceber, mas daqui a pouco já está todo mundo percebendo, e você às vezes até nem nota, mas todo mundo já sabe que você tem muita gente que anda parecendo que tipo assim, como se ninguém tivesse percebendo o nível de comprometimento com o pecado que aquela pessoa tem. É tipo uma mulher grávida tentando se passar, sei lá, de 8 meses, 7 meses, tentando passar desapercebida. Tem muitas, eu já vi muitas histórias de pessoas que precisaram passar por um tempo despercebidas da sua gravidez e colocavam faixas para poder apertar, comprimir mais a barriga, para poder ficar mais tempo, sem dar a perceber, sem notar a barriga. Mas chega num ponto que é inevitável, velho. E aí todo mundo já percebe. É a mesma coisa de uma mulher grávida tentar passar desapercebida com 7, 8 meses, tentar passar desapercebida diante das pessoas. Não adianta. Onde ela chegar, de ela passar, a pessoa vai dizer ela está grávida. É a mesma coisa com o pecado, é a mesma coisa com a tentação, é a mesma coisa com essa concupiscência que a gente tem. Acaba. Bom dia, Zinei. Bom dia, Lani. Quanto tempo, amigo? Acaba que a pessoa não passa despercebida. Todo mundo sabe que você está em pecados. As pessoas começam a perceber. Enquanto você consegue esconder, massa. Tem gente que se oculta, some dos relacionamentos, some da congregação. Por quê? Porque às vezes está vivendo uma vida pecaminosa e não quer que a barriga apareça na igreja. Tipo, entenda o que eu estou falando? Não quer se mostrar na congregação, na família, nos contextos de pessoas que podem ser instrumentos de Deus para de repente chegar e dizer assim: véi, se arrepende disso aí, véi, muda essa rota. Querida, sai dessa, pô, muda essa rota em nome de Jesus e tal. Então a pessoa vai se ocultando desses meios e vai vivendo, e vai procurando se circular de pessoas que não estão nem aí, porque tá todo mundo também de barriga pelo pecado, tá todo mundo engravidado pelo pecado, todo mundo engravidado pelo pecado. E tem como eu lhe falei, quando o processo de concepção ocorre, é praticamente, meu irmão, uma coisa, não vou dizer mecânica, natural, aquilo ir se desenvolvendo. Natural, não precisa muito do seu esforço. Depois que você já concebeu o pecado, planejou, organizou como é que você vai fazer para poder cumprir aquele desejo corrupto, o que vai acontecer? Aquilo ali vai se tornar uma coisa natural, cada vez mais natural. E aquilo vai se desenvolvendo até que ele toma por inteiro. Porque uma gravidez, que é a referência que a gente está usando do texto para falar sobre essa relação concupiscente com a maldade, com o pecado, com as nossas vontades e desejos. Qualquer mulher grávida sabe que ela sai de um ponto aonde praticamente aquela gravidez
no início, não interfere muito no seu dia a dia, não interfere. Ela continua fazendo todas as suas atividades, ela continua com todos os seus compromissos e tal, até chegar num ponto onde ela vai ter que parar tudo para poder 100% se dedicar àquele processo ali. É exatamente o que o pecado faz também. A concepção, no início, às vezes você não precisa alterar a sua vida, você vai continuando ali, cumprindo os seus compromissos, mas o pecado já está lá. E você vai conseguindo passar despercebido, até que aquilo toma um volume, uma dimensão, que não tem como você nem esconder mais e nem como fugir mais. É aí onde o texto da palavra nos fala que o pecado, uma vez, quando dá a luz ao pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte, ou seja, o que é essa morte? A morte é o juízo que vem por causa do pecado. Como assim, Alex, o juízo que vem? Por quê? Porque todos nós, bom dia Sandra, Deus abençoe, todos nós estamos vivendo no mundo de Deus. O mundo é do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam. Então assim, todas as vezes que nós nos desalinhamos ao propósito de Deus e à vontade de Deus, nós estamos, direta ou indiretamente, ferindo a glória de Deus, ferindo aquilo que Deus planejou. E isso gera maldade, não só para nós. Muita gente fala assim, não, mas eu mesmo pequei, vai ser só comigo mesmo, o problema é meu e tal. Não é bem assim que as coisas funcionam. Nós fazemos parte do mundo de Deus e de uma comunidade humana. Então, por exemplo, se um cara está de um lado, corrompidamente, acumulando riquezas de forma corrupta, ou fazendo coisas erradas, ou acumulando riquezas de forma que não reparte com pessoas, não planeja maneiras de fazer com que aquelas riquezas abençoem a vida de outras pessoas. Tudo isso é pecado. Quando você começa a ter um relacionamento extraconjugal, mesmo no início, uma paquerinha, não sei o que, talvez não foi pra cama ainda, não sei o que e tal, mas começa a ter, você já começou a ferir a justiça de Deus na terra e a fidelidade de Deus na terra que está representada para com seu marido, para com sua esposa. Se você procura, quer ganhar dinheiro, mas você se envolve com negócios ilícitos, com coisas que não tem nada a ver, se você começa a dar seus pulos para poder, de alguma maneira, fazer aquele recurso chegar na sua mão e que não tem a ver com a justiça, a honestidade e o propósito de Deus, o que vai acontecer? Em algum determinado momento você vai receber o juízo por aquilo. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo e o crime não compensa, a maldade não compensa. Não compensa a gente ficar vivendo na maldade. Então a gente precisa se arrepender enquanto é tempo. A gente precisa voltar atrás enquanto é tempo. A gente precisa abortar esse plano pecaminoso enquanto é tempo. Precisamos nos arrepender enquanto é tempo. Voltar desse caminho que estamos tortuoso enquanto é tempo. Porque se você não fizer isso, a consequência final é morte. Talvez não seja uma morte física completa, porque Deus é misericordioso e por muitas e muitas vezes Ele estende e renova a sua misericórdia para que tenhamos até tempo de nos arrepender. Mas são mortes de planos, de projetos, de dias, de anos de vida. É morte do sentimento, das emoções, é morte dos relacionamentos, é morte da nossa relação com o Pai do céu, é morte das nossas dos objetivos santos que deveriam estar em nosso propósito. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, pense nisso. Pense, eu não sei em que estado você pode estar hoje, mas os dias são maus. E eu vou lhe dizer, você tem seus desejos, suas vontades. Coloque essas coisas na mão do Senhor, porque só o Senhor pode te ajudar a colocar isso no lugar para não te levar para
a corrupção. Só o Senhor. Porque as propostas e as bandejas do mundo, do diabo, estão todas aí. Se você hoje é uma pessoa que levantou, já está louco, louca, sexualmente falando, o mundo vai prover coisas para você alimentar esse desejo corrupto e gerar morte na sua vida. Se você acordou hoje doido, doida, por ter mais, obter mais, conseguir dinheiro, conseguir bens, desfrutar de coisas, fazer viagens e tarará, 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 você está agoniado por isso de forma louca, pode saber que vai sempre ter uma concupiscência, um pecado, uma corrupção proposta para você aí no meio disso, e isso vai gerar morte. Morte espiritual e morte emocional e morte física. Se você está aí agora procurando ser valorizado, ser reconhecido, cuidado. Cuidado, porque isso pode levar você a querer pisar sobre outros ou querer se prevalecer sobre a ruína de outros. Cuidado. Tudo tem uma proposta maligna. Eu falava ontem no vídeo, quando Jesus estava com fome, o diabo logo lhe apresentou uma proposta. Aí as pedras, transforma essas pedras em pães. Quantas e quantas vezes a gente tem transformado pedras em pães, ou seja, aquilo que não era para a gente comer, a gente transforma em algo para a gente comer. É um poder que a gente tem terrível. Jesus diz, eu não vou transformar essas pedras em pães, mesmo que eu saiba que eu tenha poder para fazer isso, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu e você precisamos buscar a Deus, buscar a vontade de Deus e se fechar para essas coisas. Quantos desejavam organizar sua família, colocar a vida em ordem? Quantos tinham planos de colocar a família em ordem, de um dia se preparar, ter um trabalho, ter uma estrutura, casar, ter filhos, aí começa a se envolver, sexualmente, começa a namorar, começa a namorar e o namoro começa a esquentar, aí daqui a pouco começa a ter relação sexual, daqui a pouco pega uma barriga, daqui a pouco, e aí vai. E aí entra num circuito perigoso. Quantos começaram a sentir alguma coisa, uma atração? Olha o que o texto de Tiago diz. Diz que a pessoa é atraída e seduzida pelo desejo concupiscente, pelas propostas, pelo que se planeja. É um processo de sedução, de atração que muitas vezes não faz a pessoa não refletir sobre os seus atos, sobre as suas decisões. O meu desejo nessa reflexão de hoje é escancarar para você como o processo é barril. E se você é um ser humano como eu, você sabe, porque isso já deve ter acontecido na sua vida algumas vezes, como já aconteceu na minha. E se eu não vigiar, continua acontecendo na minha vida também. E se eu não vigiar, as propostas continuam diante de cada um de nós, todo dia. Como diz lá a música de Thales e Roberto, todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, todo dia. Mas a gente precisa escolher fazer a vontade de Deus, escolher fazer aquilo que Deus aprova, aquilo que está alinhado, em harmonia com a vontade do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, diante da fome e sede da sua alma, saiba, primeiro, a sua alma, ela cai em concupiscência, que é o quê? Essa fome e sede, ela começa a ficar doida, desordenada, desequilibrada, desajustada, exagerada. Depois, ela começa a planejar como ela vai conceber o pecado, ou seja, a forma corrupta de absorver aquilo. Depois que você engravida disso aí, o processo começa a ficar complicado, porque naturalmente se desenvolve. Naturalmente aquilo vai crescendo e crescendo dentro de você, até que você esteja completamente absorvido, dominado por aquilo e focado somente naquilo. E aí a consequência final é quando se dá a luz ao pecado. Não tem jeito. Aquilo que é feito em oculto, uma hora vem à luz, o juízo vem, as circunstâncias vêm, as situações vêm.
E aí não tem jeito. Então, em nome de Jesus, o que é que eu estou querendo hoje? Chamar você ao arrependimento. Dizer para você, meu querido, minha querida, que ouve, que está ouvindo agora, que vai receber esse vídeo mais tarde, ou outro dia, enquanto esse vídeo estiver disponível aí na internet, que você possa se arrepender e voltar de onde você está, em nome de Jesus. Que você possa encontrar espaço, lugar de arrependimento, porque às vezes chega num ponto que nem isso se tem. Como aconteceu com Judas, às vezes nem espaço de arrependimento não tem, é só a morte mesmo. É só a morte mesmo. Infelizmente, é só a morte mesmo. Então, em nome de Jesus, de onde você estiver hoje, se arrependa, alinhe sua vida. Deus tem um plano para você, e saiba que para cada uma das necessidades que você tem, o Senhor tem o seu jeito santo e maravilhoso de te suprir. Se abra para isso na sua vida, pô. Por que você está fechada para isso? Por que você não permite, não admite que a provisão de Deus chegue para você? Por que você resiste aí? Você não está vendo que isso está dando lugar a coisas malignas que no futuro você vai perceber. Você se fecha para isso agora, você está dando lugar para as propostas malignas e para o espaço de atuação do mal mais na frente na sua vida. Então, em nome de Jesus, arrependa-se, abra-se para a provisão de Deus. Deus disse para Adão, de toda árvore do jardim tu vai comer. Olha o que foi que Deus disse. Deus não proibiu ele de comer. Deus disse para ele comer. E depois, então, Deus disse, mas dessa tu não comerás. Porque Deus queria estabelecer para ele um limite, para que o homem vivesse dentro da vontade de Deus. E não numa liberdade louca, sem entendimento de limites. Que Deus possa abençoar a nossa vida e nos fortalecer nesse dia. Intercedemos por aqueles que, por causa das suas concupiscências, têm sofrido as consequências. Pedimos a Deus que tenha misericórdia. Pedimos a Deus que estenda a sua mão graciosa, misericordiosa, como Ele sempre tem feito conosco. Porque muitas vezes a gente cai e tropeça nesses pontos todos aí. E Ele mesmo assim renova a sua misericórdia toda manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Que Ele renove a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Nos capacite a viver conforme a sua vontade, seu querer, seu propósito. Que Ele nos abençoe nisso. Tenha um bom dia. Se esse vídeo edificar a sua vida, por favor, transmita a outros, compartilhe, marque o nome de mais alguém. Eu espero que essa reflexão sirva aí para muitos de nós. São coisas que estão nos recorrendo na alma, na mente, no coração esses dias. E eu espero que você seja edificado, edificada. Em nome de Jesus. Amém? Oi, Cris. Deus abençoe, querida. Confirmado nós hoje, né? De tarde na igreja. Inês, paz de Cristo, querida, chegou aqui agora. Midian Lima, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Gente, Dona Sônia, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Acho que é isso. Deus abençoe vocês. Viu? Um bom dia. E voltamos assim que quando o Senhor nos permitir. Geralmente, quando a gente está fazendo essa live, geralmente é mais ou menos umas 7 da manhã que a gente começa. Nessa hora aí, um pouco antes de 7. Deus abençoe vocês, um bom dia, fica na paz.